Revista Brasil TVT conversa agora com Eugênia Gonzaga, Procuradora Regional da República, coordenadora do Grupo de Trabalho Memória e Verdade da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal. Olá, doutora Eugênia Gonzaga, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. Doutora Eugênia, eu queria começar com a senhora exatamente que a senhora pudesse discorrer para a gente toda essa questão que envolve aí essa questão do dia 31 de março. A gente entende que foi um dia trágico da memória para os brasileiros, porque isso remete a um dos períodos mais difíceis da ditadura militar aqui nesse país. E muita gente ainda insiste em querer celebrar esta data. Eu queria que a senhora trouxesse para a gente uma avaliação de tudo isso. Eu acho que, bem, muito boa noite, obrigada pelo convite. Aqui sou fã da TVT. Eu acredito que as pessoas ainda insistem em comemorar o 31 de março porque as pessoas acreditaram numa mentira que a ditadura insiste em manter. Se nós formos ler a ordem do dia do general Braga, escrita em 31 de março, nós podemos questionar ali, linha por linha, do que está escrito ali. E a gente começar questionando a própria data, né, do 31 de março. O golpe ou tomada do poder de João Goulart, ele vinha sendo preparado já há muitas semanas, ou pelo menos há muitos dias. E ele acabou sendo concretizado no dia 1º de abril, quando finalmente o presidente João Goulart ele saiu, foi declarado vago do cargo, e então foi realmente nessa data em que se concretizou o início, né, desse novo período de governo no Brasil. Ainda que a gente não queira falar, né, em golpe, em governo ilegítimo, esse governo ele se instaurou mesmo em 1º de abril. E por que ninguém fala que foi 1º de abril? Porque já na época já se decidiu, já se pactuou que não seria uma data muito agradável para noticiar uma coisa tão grandiosa como eles consideravam e consideram até hoje, o que é mais lamentável ainda. Então, convencionaram, né, que deveriam dizer que foi 31 de março. E divulgaram esse 31 de março como Revolução Gloriosa, como movimento, como algo que estava salvando o país, né, de uma ameaça comunista. E, obviamente, eles tinham os veículos de mídia na mão, as pessoas tinham muito pouco acesso à informação, né? Eu falo isso assim com muita tranquilidade. Eu nasci em 69, mas os meus pais são pessoas do interior, pessoas pouco informadas, que acreditavam realmente naquilo que saía na ordem da Voz do Brasil, naquilo que se noticiava, e parecia, né, que realmente era uma notícia salvadora, e por isso proliferaram, né, nesses anos 60, 70, locais com o nome de 31 de março. Algumas pessoas já estudaram, né? Escola 31 de março, Viaduto 31 de março, Avenida 31 de março. 31 de março, então, nesses anos, ele foi muito exaltado. E já começa com uma mentira, porque nem foi 31 de março, 1º de abril, né? Só que ficaria muito chato, imagina, uma escola chamada 1º de abril. Mentira, né? Então para a gente ver assim como isso tudo foi assim muito armado, foi muito pensado. Não vamos nem entrar aí em apoio estrangeiro, mas houve todo um planejamento, né, para que isso acontecesse com o Brasil. Isso aconteceu, foi bem sucedido, porém, todo governo autoritário, né, já dizia Montesquieu, todo aquele que detém o poder tem que abusar dele. E, os abusos tornaram-se incontíveis, né? Eles acabaram passando daquilo até que os próprios generais imaginavam. Eles, obviamente, concordaram com tortura, com esse tipo de conduta, esse tipo de terrorismo de Estado, mas foi chegando num ponto que começou a pegar mal, né, para o Brasil, principalmente perante a comunidade internacional. Então, nos anos 70,
principalmente, né, depois do AI-5, em que começam os anos de chumbo, né, a partir de 69, ninguém mais podia esconder que no Brasil esse tipo de governo só era mantido na base de tortura, de restrição à liberdade de imprensa. Nesse momento, a imprensa, inclusive, já queria resistir, né? A imprensa, ela, num primeiro momento, começou a apoiar, mas ela entendeu que ela deveria fazer algo, e então foi ficando incontornável, né? Manter esse tipo de poder, de domínio. Então, a própria ditadura começou a dizer que, não, nós vamos sair, vamos fazer a transição gradual, lenta e segura, até porque, né, já tinham conseguido matar todo mundo, mas sempre tiveram como objetivo principal não contar a realidade, fazer sempre esse engodo. Estamos aqui no poder porque tem uma ameaça comunista, como se essa ameaça comunista tivesse uma paridade de forças com o exército brasileiro, né? 2.000 soldados acuaram 60 jovens no Paraguai, e isso foi contado para justificar aquele tipo de coisa. E é lamentável a gente ver aí na ordem do dia, né, em pleno século XXI, no ano 2021, um general que já poderia estar liberado desse tipo de compromisso, né, reiterando esse mesmo tipo de coisa. A gente só pode acreditar mesmo a ignorância e a política de esquecimento da própria ditadura, porém que foi reiterada por todos os presidentes da democracia pós-Constituição. Isso foi um grande erro. Sobre isso, procuradora, eu já queria introduzir justamente a questão da memória e dos crimes da ditadura. Isso porque, como muito bem a senhora lembrou, todos os presidentes fizeram isso, mas na gestão de Jair Bolsonaro ficou muito emblemático no primeiro ano, em 2019, a defesa e as vezes em que ele opinou a respeito da lei de anistia, inclusive fazendo comentários criminosos, infelizes, a respeito, por exemplo, da memória do pai do presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz. E isso acabou, na época, trazendo à baila novamente o debate sobre a lei de anistia. Eu gostaria de saber como a senhora avalia a lei de anistia, essa necessidade de reformular a lei de anistia e quais as mobilizações que estão sendo feitas a respeito disso. Eu penso que a própria eleição do presidente Jair Bolsonaro é uma consequência da interpretação equivocada da lei de anistia. A lei de anistia foi lançada em 79 e ali já houve uma combinação para entender que ela dizia o que não estava escrito nela. A lei de anistia brasileira, de 1979, como eu já disse, ela apenas anistia aqueles que lutavam contra o Estado vigente. E mesmo assim não anistiava crimes de sangue, aqueles crimes mais graves. Ela não anistiou pessoas que defendiam o poder político daquele momento. E a interpretação combinada foi que essa lei de anistia também defenderia os agentes da ditadura. Então, isso nunca esteve escrito na lei de anistia. Porém, foi um pacto reiterado, cumprido por todas as autoridades que dominaram o poder, e eleitas, inclusive, até, infelizmente, a presidenta Dilma Rousseff. Antes ainda da presidenta Dilma Rousseff assumir o poder, nós tivemos em 2010 um julgamento importantíssimo, em que o Supremo Tribunal Federal falou: a lei da anistia vale também para os agentes da ditadura. Esse tipo de chancela em 2010 foi também um momento terrível nessa caminhada toda em busca da responsabilização dos autores da ditadura. Muito bem, logo em seguida, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que ele não deveria aplicar a lei de anistia para os torturadores. Bem, aí tem toda uma explicação jurídica que nós não vamos entrar nisso, porém o Supremo Tribunal ele foi instado a falar de novo sobre aquele tema. Entraram com embargo de declaração, entraram outras ações.
E o que o Supremo fez com esse tema? Deixou na gaveta. Desde o ano de 2011, o Supremo Tribunal não fala nem que sim, nem que não, se ele vai aplicar a decisão da corte ou não. Obviamente, ele nem pode falar que não vai aplicar a decisão da corte, porque ele iria ainda piorar ainda mais a sua situação atual de par internacional quanto aos compromissos com direitos humanos. Porém, ele não põe em pauta, não põe em prática esse julgamento. Isso, então, como eu disse, já faz 10 anos. Com todo esse movimento, a reinterpretação da lei de anistia, que então fica muito forte em 2010, veio a Comissão Nacional da Verdade em 2012, e o Brasil, então, realmente começa a passar por uma reviravolta de bastante clamor, né, pela responsabilização, a condenação da corte. Me parece que tudo isso gerou, então, um movimento ao contrário. Aquelas pessoas amantes da ditadura, amantes do regime autoritário, do regime assassino, essas pessoas passaram a não contar mais apenas com o esquecimento da população. Eles foram muito eficazes em promover o esquecimento da população em geral. 80%, acho que, das pessoas no Brasil são como a minha família, como eu descrevi, né? Pessoas muito simples, pessoas que não tinham noção daquilo que passava. E eu falo simples no melhor sentido possível, que não tem nenhum demérito em ninguém. Porém, quando vem essa reviravolta em 2010, essas pessoas passam a se aproveitar da falta de conhecimento, do esquecimento, para fazer uma mudança de narrativa. Então, já que ninguém muito bem sabia das torturas, da face terrível da ditadura, passa-se a homenagear, a ovacionar a ditadura, a dizer que aquele tempo que era bom, que aquele tempo a polícia funcionava mesmo, que as pessoas escutavam, o terrorista foi morto, ainda que fossem notícias mentirosas, né, que eram cenas montadas de tiroteio. Eu digo isso sem nenhum constrangimento, porque eu conheço todos os autos desses casos. Então, eram notícias montadas. Eu não nego que os militantes políticos possam sim ter cometido alguns crimes, invasão de banco, assalto, crimes graves, inclusive. Por eles foram responsabilizados. E aqueles que não foram responsabilizados foram mortos e desaparecidos. Então, realmente não existia nenhuma paridade de forças, não existe nenhuma verdade a respeito dos fatos que aconteceram, não tem verdade nem para as próprias famílias dessas pessoas que foram mortas, que foram desaparecidas, elas não puderam nem fazer o enterro dos seus entes queridos. Então, como vocês exemplificaram, o presidente Bolsonaro, que sempre ovacionou a ditadura, vamos dizer, ele navegou nessa onda de desconhecimento e trouxe, né, à tona essa veia autoritária para o país e que acabou, infelizmente, encontrando eco, né, no coração, na consciência aí de grande parte da população, o que é lamentável e, a nosso ver, se deve exclusivamente à falta de justiça de transição no Brasil. Doutora Eugênia, como é que a senhora avalia a declaração, a carta aí pelo novo ministro da Defesa, Braga Neto, onde ele intitula o golpe de 64 como Movimento de 64, e que faz parte histórica da trajetória brasileira, e que ele fala que as Forças Armadas assumiram a responsabilidade de pacificar o país. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação dessa declaração na carta dele dessa semana. É lamentável. Como eu disse no início, eu acho que cada linha dessa carta do ministro Braga Neto poderia ser questionada. Primeiro, que não houve pacificação nenhuma do país em 64. Houve um acirramento daquelas forças que já estavam borbulhando por aqui e por ali. Houve um desrespeito ao presidente João Goulart, que havia sido constitucionalmente eleito e que vinha fazendo um governo correto, legítimo. Eu li o Orville é livro ao contrário, né, que é um livro que os militares contaram a versão deles
sobre o golpe, né? E eles ali reconhecem que as reformas que João Goulart gostaria de fazer, eles próprios tentaram fazer, porque eram reformas justas. Só que, na época, isso foi ventilado como reformas comunistas, ameaça socialista, para criar todo esse engodo para dizer que era necessário esse domínio pela ditadura e, obviamente, a gente sabe, né, a serviço do poder dominante, do capital, do poder econômico, porque o presidente João Goulart queria fazer essas reformas e, obviamente, ele não queria atender integralmente as reivindicações do poder econômico. E isso sempre foi um problema, né, para se garantir a governabilidade. Bem, então não houve pacificação, houve um acirramento, houve derramamento de sangue, os canhões foram às ruas, não foi nada pacífico a manutenção desse golpe. As passeatas de estudantes contra os golpes foram repelidas com tiros no rosto desses estudantes. Nós temos aqui listas de pessoas que foram mortas nesse tipo de manifestação. E realmente lamentável ele ter coragem de escrever esse tipo de coisa, porque o próprio país já reconheceu em lei, em 1995, a morte dessas pessoas que militaram contra esse regime. O Brasil reconheceu mais. No ano de 2002, ele cria a comissão de anistia para exatamente indenizar as pessoas atingidas pelo golpe militar. Isso é lei. A Constituição de 88, ela ratifica essa legislação, aliás, a legislação de 79 da anistia, admitindo sim que cabe indenizações, porém portanto que houve um regime ilegítimo, irregular, porque senão não caberia indenizações. Só cabe indenização quando você, né, pratica algo ilícito. Então, a Constituição brasileira admitiu que foi um período ilícito. Depois tivemos uma Comissão Nacional da Verdade, que trouxe à tona todos esses fatos, e chega um ministro e tem coragem de dizer que foi... Eu nem ligo para a palavra movimento, né? Infelizmente, até o ministro Toffoli já usou essa palavra movimento. Seja movimento, seja golpe, seja o que for, revolução, na verdade, tudo é quebra da legalidade. Houve uma reviravolta. A própria carta do Braga Neto admite. As pessoas saíram às ruas, a mídia abonou. Ele dá uma série de justificativas para adorar a pílula, né, para dizer tiramos o presidente do poder. Então, seja o nome que for, né, ele admite que aconteceu isso, porém ele diz que é algo a ser celebrado. Isso para qualquer um, né, que conhece a Constituição brasileira, que conhece justiça de transição, que conhece princípios fundamentais da democracia, isso é impensável. Ninguém defenderia um regime autoritário. Vamos pensar, por exemplo, na Argentina, no Chile, se alguém ousasse dizer que o regime implantado por Pinochet deveria ser celebrado. Imagina o que aconteceria com essa pessoa, né? Nós vivemos uma onda conservadora, uma onda de direita, mas ninguém apoia um governo ditatorial e sangrento. Na Argentina, no Chile, na França, em Portugal, na Alemanha, imagina alguém vir a público dizendo que o regime instaurado pelo Hitler deveria ser celebrado, um regime de exceção. Ninguém duvida que a ditadura implantou no Brasil, a partir de 64, um regime de exceção. E isso não pode ser celebrado. É lamentável que isso venha a ser tolerado pelos poderes hoje vigentes. Procuradora, gostaria de falar sobre aquele jargão, né? Enfim, importante, inclusive, lembrar, para não esquecer ainda sobre o tema, um desdobramento do tema de memória e de como é importante a gente fazer a adequada leitura dos fatos e o como essa inadequada leitura dos fatos, que alguns ainda insistem em perpetuar essas mentiras, provocam situações, por exemplo, dos desaparecidos ou desaparecimentos da democracia.
Vamos lembrar que há movimentos sociais que militam contra a violência de Estado, entre eles as Mães de Maio, que fazem no dia 1º de abril o cordão da mentira. E eu gostaria de saber como a senhora avalia esses tipos de mobilizações e de que forma que dá para a gente fazer alguma analogia, não, um paralelo, na verdade, entre os desaparecidos da ditadura e os desaparecidos da democracia. Eu creio que não é nem um paralelo, é uma continuidade, infelizmente. Nós sempre dissemos que essas medidas de memória eram importantes para que não se esqueça, para que não se repita. Hoje em dia, nós já mudamos essa frase, para que não se esqueça, para que não continue se repetindo. O modus operandi de desaparecer com as pessoas indesejáveis ao poder vigente, ele continua o mesmo. Eu que trabalhei muito com procura de corpos de desaparecidos enterrados em cemitérios públicos, como Perus, Vila Formosa, Ricardo Albuquerque no Rio de Janeiro, Marabá, Palmas do Monte Alto, uma série de locais. Não existe hoje no Brasil nenhuma única disciplina nacional que, por exemplo, obrigue a ter uma certa rastreabilidade dos corpos das pessoas enterradas como desconhecidas, corpos das pessoas enterradas como não reclamadas. O que é o não reclamado? Não reclamado é aquele que fica 3 dias no IML e não aparece a família para buscar. Agora, se a família não sabe, se a família não foi avisada, essa pessoa pode até ser identificada, mas ele passa a ser um corpo não reclamado. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Por exemplo, eu posso viajar para uma cidade que a minha família nem esperava, por exemplo, aconteceu um surto, alguma coisa, ser atropelada naquela cidade, e ninguém se lembrar de procurar ali naquele local. E não há nenhuma segurança de que essa família vai ser avisada. E esse corpo vai ser enterrado como não reclamado, sem condições de rastreabilidade, porque depois de 3 anos no cemitério público, essa sepultura é desocupada ou é enxugada, né, para que possa servir às outras pessoas. Existe um problema aí, claro, de espaço, de meio ambiente, é uma coisa que a gente precisa de uma regulamentação. Obviamente que os espaços de cemitério não conseguem, né, dar conta de perpetuamente, né, todos os corpos, mas é preciso ter alguma norma que garanta que esse tipo de coisa não aconteça. E não tem. Nós não conseguimos aprovar, o Brasil ainda não conseguiu aprovar nenhuma norma nacional. Então, esse é apenas um exemplo para demonstrar que desaparecer com pessoas hoje, vítimas de violência do Estado, ainda é muito fácil, ainda é muito simples. Eu sempre digo, quando eu, né, vejo nessa situação de cemitérios, não é que a gente não vai encontrar uma pessoa enterrada 50 anos atrás, como é o caso da ditadura. A gente não vai encontrar pessoas enterradas há 5 anos atrás. Se foi uma pessoa enterrada nessas condições de desconhecido, de não reclamado. E é assim que acaba acontecendo com essas vítimas de violência do Estado. Infelizmente, o Estado ele tem a certeza de que não haverá impunidade. Ele tem confiança que a própria perícia não vai ser adequada o suficiente para demonstrar aquele tipo de crime. E isso não são coisas que eu estou falando, são normas, inclusive, até recomendadas pelos órgãos internacionais, né? A perícia não pode estar ligada à polícia, a perícia tem que ser independente da polícia. No Brasil, a perícia é junto com a polícia, né? Então, são coisas que continuam mantendo essa possibilidade de desaparecimento, de dar continuidade nesse modus operandi. E isso também é lamentável e poderia ser corrigido, já deveria ter sido corrigido há muito tempo, se os poderes eleitos anteriormente tivessem tido a preocupação de encarar esse tipo de coisa. Mas com a preocupação com a governabilidade, acabaram deixando para lá esse tipo de tema. E a resposta que a gente tem
é a que a gente está vendo hoje em dia. Tá certo. Conversamos com a Procuradora Regional da República, Eugênia Gonzaga, coordenadora do Grupo de Trabalho Memória e Verdade da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal. Doutora Eugênia, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Até. Valeu. Até logo.